Salve, salve na estreia do Estante do Futebol, aqui do Futebol Social Clube. Hoje vamos falar de um livro que é um verdadeiro clássico, tanto para quem curte o futebol, ama o futebol, tanto quanto para aquele que quer entender um pouquinho mais da alma do brasileiro. A obra é uma coletânea de textos de Nelson Rodrigues, um dos maiores cronistas da história brasileira. Nosso livro de hoje é A Sombra das Chuteiras Imortais. Nelson Rodrigues não é apenas um cronista de futebol, e não um contador de histórias que encontra no futebol palco de dramas humanos. O futebol para ele é um espetáculo trágico, uma arena de paixões desmedidas. Nelson, com seu olhar apurado, viu no jogo muito mais do que 90 minutos de bola rolando. Para ele, o campo de futebol era um lugar onde heróis e vilões se formavam a cada instante. As crônicas são sobre o futebol, mas o futebol é apenas um pretexto para Nelson falar da coragem e do medo, da multidão e do indivíduo, canalhas e heróis, e alguns desses heróis são as grandes figuras do futebol do passado, como Almir Pernambuquinho, Amarildo Possesso, Didi, Pelé e Garrincha, por exemplo. A coletânea A Sombra das Chuteiras Imortais reúne 70 crônicas publicadas entre 1955 e 1969, um período em que o Brasil vivia intensamente o futebol, conquistando suas primeiras Copas do Mundo e consolidando-se como a terra do futebol arte. Essas crônicas foram publicadas originalmente na revista Manchete Esportiva e no jornal O Globo, e depois selecionadas pelo jornalista Rui Castro para esta edição lançada em 1993 pela Companhia das Letras. Depois desse livro, teve outras reedições. Nelson tinha a capacidade única de transformar qualquer partida, mesmo a mais sem graça, em uma narrativa épica. Ele via o futebol como um reflexo da alma brasileira. E por isso suas crônicas são muito mais que relatos meramente esportivos. São reflexões profundas sobre a nossa sociedade. E se você chegou aqui via buscas do YouTube por literatura, Nelson Rodrigues e futebol, não nos conhece, eu vou me apresentar. Este aqui é o Futebol Social Clube, eu sou André Carvalho. É o nosso espaço onde a gente vai falar do futebol de uma maneira diferente. Vamos falar de histórias dos clubes, histórias das seleções, histórias das camisas e principalmente a gente também tem um espaço bem amplo para a literatura voltada ao futebol. O YouTube está precisando disso. Então, se você gosta desses assuntos todos que eu falei, inscreva-se no canal, não se esqueça também de curtir. Para Nelson Rodrigues, o futebol era muito mais do que técnica ou tática. Ele enxergava a tragédia e a comédia humana nos campos. Em suas crônicas, o futebol é quase um teatro grego, onde heróis trágicos, vilões oportunistas, deuses do Olimpo e pobres mortais se cruzam em um destino inexorável. Outro ponto fascinante nas crônicas de Nelson Rodrigues é como ele cria e imortaliza personagens do futebol. Ele, é claro, é uma presença constante, mas há espaço para heróis mais anônimos, e Nelson elevava ao status de imortais. Em suas crônicas, até o jogador mais comum podia ser um gigante. Na crônica Flamengo 60, Nelson presta uma homenagem aos 60 anos do rubro-negro da Gávea. Ele exalta o clube como uma verdadeira instituição do futebol brasileiro e reflete sobre a história e a mística que envolvem o rubro-negro. O texto expressa a paixão e a grandiosidade que Nelson via no Flamengo, especialmente em momentos decisivos. Há de chegar talvez o dia em que o Flamengo não precisará de jogadores, nem de técnicos, nem de nada. Bastará a camisa aberta no arco. E diante do furor impotente do adversário, a camisa rubro-negra será uma bastilha inexpugnável. Nelson Rodrigues também nos convida a refletir sobre o futebol de uma maneira filosófica. Em diversas crônicas, ele associa o futebol à vida, à morte, à honra e ao destino. O campo de futebol para Nelson era um espaço onde se jogava muito mais do que um esporte. Jogava-se o caráter, a dignidade, a história de um povo. Como em uma de suas crônicas mais famosas, O Complexo de Vira-Latas. Ela foi publicada após a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950, o famoso Maracanazo. Nelson cunhou a expressão para descrever o sentimento de inferioridade dos brasileiros, principalmente no futebol, e como essa sensação afetava a nossa autoestima como nação.
Nelson acreditava que o Brasil, mesmo com todo o talento, vivia à sombra de outras nações, principalmente europeias, e que o futebol era um reflexo disso. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. E eu vos digo, o problema do Scratch não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem um futebol para dar e vender lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Insisto, para o Scratch, ser ou não ser vira-latas, eis a questão. Com seu talento incomparável para as palavras, Nelson Rodrigues ajudou a imortalizar o futebol brasileiro como sendo o melhor do mundo. E suas crônicas continuam sendo bem atuais e que tocam a nossa alma de torcedor. Ler Nelson Rodrigues é como assistir a um jogo épico, em que cada lance é carregado com significados profundos. E por isso que ele é, e sempre será, um dos maiores cronistas de futebol da nossa história e fonte de inspiração para muitos outros cronistas. Espero que vocês tenham gostado deste mergulho um pouco sobre Nelson Rodrigues através deste livro. E por isso, peço para que deixe seus comentários se você já leu este livro, se você já leu alguma outra obra de Nelson Rodrigues ligada a futebol, porque assim você vai alimentar a curiosidade de muitas outras pessoas que precisam ler sobre o futebol, não apenas assistir. Futebol não é algo apenas que se assiste. E de novo, se você gostou deste vídeo, deixe o like, compartilhe também com outros apaixonados por futebol e literatura, porque futebol é muito mais do que um jogo. Um abraço e até mais.